Graça e paz. Meu nome é Patrícia e vamos dar continuidade ao nosso devocional Café com Deus Pai. Autor, pastor Júnior Rostirola. A obra do Espírito Santo. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. João, capítulo 14, verso 26. Ao longo das Escrituras, somos convidados a conhecer o Espírito Santo por meio de diversas figuras reveladoras. Ele é como o fogo que incendeia os corações, como o óleo que unge e cura, como a água que jorra do nosso interior e como o vento misterioso que não podemos controlar nem sabemos para onde vai. A obra do Espírito Santo vai além do tempo, permeando a história da revelação divina. Ele inspirou profetas, guiou a escrita das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, instruiu o povo de Deus em seus caminhos. Sua presença é a força que nos capacita a proclamar a verdade e a justiça. Na jornada da salvação, o Espírito Santo desempenha um papel crucial. Ele nos desperta do sono do pecado, ilumina nossa mente para compreender a palavra de Deus e traz convicção espiritual ao nosso coração. Ele nos confronta com a realidade e revela a justiça de Deus. Não somos deixados à mercê de nossas fraquezas, pois o Espírito Santo nos reveste com o poder de Deus. Ele nos concede coragem, amor e equilíbrio para enfrentar com confiança os desafios da vida. Portanto, convido você a buscar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, pois é desse relacionamento que jorra o poder transformador de Deus sobre nossas vidas. Renda-se a Ele, viva debaixo de sua orientação e assim seja capacitado para que o Pai faça uma grande obra por meio de sua vida, pois tudo isso está à sua disposição, bastando entregar o controle e deixar o Espírito Santo encher sua vida. Somente o Espírito Santo tem o poder para realizar as transformações necessárias em nossa vida. Devocional 92 de 365 dias. Leitura bíblica, João capítulo 9, palavra-chave, transformação. Vamos refletir, faça o seu devocional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando eu me converti ao Evangelho, eu, Patrícia, fiz muitas coisas erradas e para mim era algo que tinha ficado no esquecimento. Dívidas, maus entendidos. Teve uma época em que eu vendia roupas, revista da Avon, e eu tinha gastado aquele dinheiro. E alguns dias ou meses eu estava em meu quarto lendo um livro onde falava sobre despertamento. Deus falou muito comigo. O Espírito Santo me levou a pedir perdão para a senhora em que eu fiquei devendo. E como não estava trabalhando na época, voltei a vender para ela, para poder pagar a minha dívida, até eu poder pagar o que eu devia. Muitas vezes a gente acha porque se converteu, as dívidas nossas ficam no esquecimento. A pessoa a qual a gente deve, ele não esquece. Então, faça a sua parte. Se você ficou devendo para alguém, se você tem alguma dívida, pague aquilo que você deve. Peça ao Senhor, ao Espírito Santo, sabedoria em poder correr atrás dessas dívidas ao qual você está devendo, ou talvez você tenha magoado alguém e muitas vezes a gente acha que ficou no passado. Converse com o Senhor. Exponha o teu coração, abra o teu coração, porque quando abrimos o nosso coração a Ele, Ele vem e Ele nos derrama o bálsamo dEle. Então, amado, fale com Jesus, fale das tuas dores, das tuas mágoas, dos teus ressentimentos. Talvez a pessoa que você tenha se desentendido não queira, no momento, te perdoar, mas faça a tua parte.
Este versículo ao qual foi falado mostra que vivemos a vontade de Deus quando saímos dos nossos pensamentos e nos movemos em direção aos pensamentos de Deus, vivendo a vida para agradá-lo, ao invés de a viver como o mundo dita e buscarmos suas recompensas. O mundo, ele sempre nos pressionará a viver de forma pecaminosa e egoísta. A vida que Deus deseja de nós requer uma mudança de comportamento e pensamentos. Meu amado irmão, peça ao Senhor Jesus para poder estar te revestindo do poder dele, de autoridade, e que os teus pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Peça ao Senhor que você não quer viver a mesma vida que você tinha antes, porque muitos se dizem que se convertem ao Evangelho, mas não querem largar os seus pecados de estimação, não querem largar do pecado, não querem largar dos seus erros, querem viver na mesma maneira. Peça ao Senhor para que você venha se conformar com aquilo que é errado na sua vida, que você não venha mais aceitar o erro na sua vida. Peça ao Senhor que você quer ser renovado, transformado, que nós não venhamos nos conformar com as coisas deste mundo, mas que nós possamos viver para a glória de Deus, porque Jesus ele pagou um alto preço quando ele morreu naquela cruz por nossos pecados. Pois Jesus, sem pecado algum, se fez pecado por nós. Teve uma época em qual o meu esposo estava de férias e um rapaz da igreja convidou ele para trabalhar com ele numa lavagem. Eu até acho graça porque o pagamento dele não foi como ele esperava. Ele trabalhou 30 dias nas férias dele, ele ia a pé da nossa casa até o bairro onde ele tinha que ir, e chegou na hora de pagar. O pagamento dele foi um cachorro. Então, irmãos, e esse homem, né, depois de um tempo, ele virou pastor. Mas nós aprendemos a amar muito esse cachorro. Ele foi o melhor pagamento que nós tivemos, porque ele foi um cachorro dócil. A gente cuidou ele até o fim. Ele morreu de câncer. Até na época, meu esposo cobrou, assim, esse irmão, né? E esse irmão queria até bater no meu esposo. Então ele teve que deixar a dívida de lá e ficar com o cachorro, né? O Bob. E o Bob ficou 15 anos conosco. Ele era um poodle muito amado. Mas, infelizmente, né? Ele ficou doente e a gente cuidou dele, fizemos tratamentos e não tinha mais o que fazer. E ele acabou falecendo. Meus amados irmãos, se você deve a alguém e você não pagou, e você está lá na igreja, você está dando glória a Deus, aleluia. Irmãos, você é um falso profeta. Nós não podemos viver de oba-oba. Nós temos que viver realmente o Evangelho de Cristo, o Evangelho puro do Senhor, sendo renovados, transformados diariamente. Porque se a gente vai na igreja e a gente continua com os mesmos pecados, Deus, infelizmente, não se agrada de nós. O apóstolo Paulo, ele nos admoesta a perceber o quão contraprudente e indesejável é uma vida de pecado, uma vida egoísta, autojustificável e impulsionada por apetites humanos. É uma vida que produz a morte. O mundo diz que quanto mais apetites pudermos satisfazer, mais felizes seremos, porém a lógica nos diz que isso não é verdade. Se estivermos sempre em busca da satisfação de novos apetites, jamais conseguiremos encontrar a felicidade no que vivemos. Assim passamos a maior parte do nosso tempo infelizes. Paulo também nos afirma que o pecado tem uma progressão. Ele vai da luxúria ao vício e à perda da saúde mental. Podemos alcançar o oposto dessa autodestruição apenas seguindo os caminhos de Deus. Quando transformamos nossa mente, provamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos viver como Deus deseja que vivamos. Quando isso acontece, fazemos a vontade de Deus e seguimos aos desígnios que Ele tem para nós. Assim provamos a perfeita vontade de Deus. A palavra perfeita é a tradução da palavra grega, teleios, usada na Bíblia para refletir a um destino, como a linha de chegada em uma corrida. A palavra aqui indica que ao vivermos uma vida transformada através da renovação da nossa mente, nos tornamos tudo o que Deus deseja que sejamos.
Viveremos de acordo com a maneira como Deus nos projetou e, portanto, seremos plenamente realizados. Finalizamos aqui o nosso devocional Café com Deus Pai. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.